E ele falando aqui de uma forma diferente com vocês. Vocês talvez se inscreveriam nesse canal. The Power. The Books on the Table. Enfim, se fosse alguém com mais talento aqui, você se inscreveria no canal. Não se inscreveria? Não daria like? Faz favor. Cheguemos! Temos de volta. Muitos dias sem vídeo. Correria do feriado, correria do trabalho. CLT tá pegando firme e a gente não pode deixar baixar, né? Porque é o que bota dinheiro na mesa. Enquanto vocês não se inscrevem e não dão like nesse canal. Então já faz isso aí, já vai se inscrevendo, já vai dando like no começo do vídeo, que é pra não esquecer depois. E nós vamos falar o quê? Sobre o quê? Que mais que a gente poderia falar nesse momento? Sobre esse nosso amigo aí, nosso pastor Mirim Miguel Oliveira. Depois de tantas polêmicas aí, inclusive polêmicas de que o Conselho Tutelar teria proibido ele de pregar. Eu achei esse vídeo aqui através do canal do Serginho, de novo, o canal do Serginho Faotti, que é meu amigão aqui de Curitiba, e é o canal que eu mais acompanho, e como ele é o profissional youtuber, né, eu sou, vamos dizer, eu sou aqui um amador, tô tentando criar um canal, eu acabo me guiando muito pelos vídeos dele. E eu achei esse vídeo aqui muito bacana. Então nós vamos acompanhar, vamos fazer um react desse vídeo aqui junto e dar uma olhada na bizarrice que é isso aqui, hein? Parece que pai e mãe envolvido. Bora pro vídeo? Da fé. Nada como ver uma criança de terno gritando contra o diabo, pulando num altar, cuspindo versículos decorados como se ela tivesse saído direto do ventre e clamando: arrependam-se. É ele. Porque, claro, é super normal uma criança de 5, 6 anos falar de fornicação, inferno e espírito maligno com a naturalidade de quem tá escolhendo entre Todinho e Nescau. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Ah, aqui ele devia ter o quê? Uns 10, 11? Se ele tá com 15 agora, 16, não sei. Já falava do jeitinho que fala hoje. Cara, isso parece uma coisa treinada, né? Na verdade, ele imitava ali. Eu não sei nem o que comentar, cara. Não sei o que comentar do pai, da mãe, dos membros da igreja que ele participou lá no começo, dos pastores, da liderança dessa igreja. Que bizarro. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Olha pra... Pregador missionário com 10, 11... Cara, por favor. Eu tenho pastor, né? Isso? Tira da tua ideia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. E na boa, a gente perdeu completamente a noção, né? Hoje vamos falar mais uma vez do pastor Mirim Miguel. Isso mesmo, um menino que virou um verdadeiro personagem de novela bíblica da Record. O menino que virou símbolo de fé, ou melhor, o símbolo do marketing religioso. E se você acha que isso é um tanto quanto fofinho, o caso dele, da criança que ama igreja, se prepara, porque rolou um exposed com muita coisa sobre tudo que tá por trás da Uma coisa que eu tenho visto vários youtubers comentar, a igreja tá achando ele queridinho, que as pessoas, que os evangélicos estão defendendo ele, ou que os evangélicos veem nele realmente um pastor, um missionário, alguém que, cara, isso é uma parcela pequena da igreja evangélica. Ah, mas olha o tanto de views e tanto de like. Por que que dá view e like? Porque estourou a bolha da igreja evangélica e virou meme, tá? Ele não percebeu ainda. Ele acha que porque ele tem muitos views e muitas curtidas e tudo mais, que ele tá bombando, mas ele tá virando um meme. Ele tá vendo pro lado negativo, tanto dentro das igrejas. Galera, eu sou cristão evangélico, apesar de não praticante, como se fosse um católico não praticante. Eu sei como é que funciona mais ou menos as igrejas. E ele não é, cara. Ele não é referência pra igreja. Ah, porque ele é o queridinho. Ah, porque ele tem despontado como sendo... Cara, ele é meme. Imagem do Miguel. Sim, o Miguel Oliveira, conhecido como Pastor Mirim, começou bem novinho a sua jornada. E não foi uma jornada espiritual, foi uma escalada no palco do entretenimento gospel. O moleque começou como cantorzinho gospel e tudo começou com a avó. Isso que eu ia falar. Ele não é pregador espiritual, ele é
por parte de mãe, que era frequentadora da igreja. O Miguel curtia ir com ela. Até aí, tudo bem. Uma criança indo com a avó na igreja é fofinho, acontece nas melhores famílias, só que a mãe dele, Érica de Jesus Oliveira, viu algo mais ali. E ela não viu um filho que tinha sido tocado por Deus. Ela acabou vendo foi um negócio. E é isso que você ouviu. A mulher olhou pro filho e pensou, opa, esse menino aí pode me tirar da pindaíba, porque convenhamos, a situação da família na época era muito complicada. O pai, Miguel Marcelo Dias, até era um certo trabalhador, digamos assim, mas com problemas com bebida. Já a Érica nunca foi de igreja, nunca teve conexão espiritual com lugar nenhum, mas teve a ideia genial de montar o personagem. E foi exatamente isso que ela fez, que ela começou a rodar com o menino por tudo quanto era igreja, mas não era só por devoção, era estratégia. Ela chegava no culto e dizia, o meu filho canta e sabe cantar. Galera, antes de mais nada, vou fazer um disclaimer aqui, né? Esse vídeo eu estou assistindo no canal do Nobook, vai estar o link, inclusive, aqui, tudo embaixo, certinho. Eu não fui pesquisar se essas informações são verdadeiras. Vamos partir do princípio para comentar o vídeo de que são. E aí, que tá... Pega o negócio. E dava um jeito de empurrar o Miguel no microfone. Um dia ele cantava, no outro, além de cantar, começava a contar um testemunho. Aí o pacote foi ficando mais completo. Meu filho nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas ele foi curado. Por quem? Pela oração da própria mãe. Uma ex-espírita que virou evangélica depois do milagre surpreendente que aconteceu. Que belo roteiro, né? E de cantorzinho virou levita, depois missionário Miguelzinho e, pelo amor de Deus, quem que inventou esse nome? Até se transformar no que é hoje, que é o Profeta Miguel. E o garoto, querendo ou não, vocês sabem, ele sustenta a família inteira. E é isso mesmo, mãe, pai, irmãos, ninguém mais trabalha, a agenda do menino é quem banca tudo. Mas vocês sabem o detalhe mais importante, né? O que parece espontâneo é tudo ensaiado, tudo roteirizado. A mãe é a produtora, diretora e roteirista dessa peça. E o Miguel, o menino é apenas o ator mirim que nem sabe que tá atuando, porque acreditou em todas as mentiras que a mãe veio contando pra ele ao longo da sua vida. Agora eu quero te perguntar se você acha que isso realmente é um evangelho ou é apenas uma exploração infantil com o selo gospel, porque obviamente que é uma exploração infantil, e se bobear, como ele tá aqui querendo pintar um pouquinho, que a culpa nem é do Miguel, né? É muito mais da mãe, nesse caso. Mas eu lembro quando eu tinha 15 anos, tá? Faz muito tempo. Saudades. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu não era retardado mental que ia por tudo que minha mãe falava e não... Peraí, isso aqui não tá errado? Tá estranho isso aqui. Não, alguma coisa ele já pensa. Sério, a criança vai no altar, grita contra o diabo, impõe mãos sobre os outros, faz profecia. Uma criança que deveria estar jogando bola, brincando de esconde-esconde, comendo bolacha recheada e vendo desenho. Só que não, ele tá lá dizendo que o inimigo quer destruir as famílias. Será que ele sabe exatamente o que é isso? Eu acho que não, porque o Miguel não prega, ele apenas repete o que a mãe ensinou. O Miguel não tem uma unção, ele tem um ensaio que a mãe fez com ele. O Miguel não tem chamado, ele tem um roteiro pré-definido que a mãe foi colocando na cabeça dele ao longo dos anos. E mais uma vez, eu volto a afirmar que a fé virou palco. A infância agora é motivo de lucro. Isso não é um ministério. Pra mim é tudo marketing. Mas sempre vem aquela multidão hipócrita batendo palma dizendo que é Deus agindo. Deus agindo? Aonde? Isso aqui é o puro suco da manipulação religiosa. É com um agravante. É uma criança no meio. A mãe dele nunca foi religiosa, nunca teve envolvimento com a igreja. Só começou a frequentar quando viu que podia monetizar o Miguel. Foi tudo construído e arquitetado. Até do seu testemunho falso, a rotina de eventos. Vocês lembram, né? Que ele falou que ele nasceu sem cordas vocais, sem tímpanos e blá blá blá. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Mas ele deu entrevista recentemente dizendo que não foi isso que ele falou, mesmo tendo dezenas de vídeos dele falando não só uma, mas várias vezes que ele tinha nascido surdo e mudo, sem cordas vocais e sem tímpanos. Mas agora vocês é que são idiotas porque acreditaram no que ele falou e não interpretaram de forma correta. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né? E com 3 anos de idade, eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldade na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né? E ali aos olhos segundo, né? A história da... Cara, eu não consigo nem dar risada disso aqui, falar bem a verdade, né? Que os memes dele, acredito que são engraçados, mas, cara, isso aqui é ele, pausadamente, usando de linguagem persuasiva para corrigir a cagada que ele fez lá atrás.
Ele vai estar aparentemente falando aqui que não é bem isso que ele falou. Que ele perguntou claramente, o adulto ali perguntou claramente, você foi atrás desses laudos? Ele puxou outro assunto. E aí ele vai. Vamos primeiro, ou no mínimo aqui, admitir que ele tem uma boa... que ele é bom de enrolar. Sabe falar. Eu com 15 anos não tinha essa lábia aí. E a lábia dele tá gerando, ó, cascalho, dinheiro de pessoas, infelizmente, ignorantes. E aí, se você vai em algum lugar, se você vai em algum vídeo, alguma coisa de cristãos aí que falam com propriedade, não sou eu, você vai ver que eles vão falar que o povo perece por falta de entendimento, que é uma coisa que está na Bíblia. Não sabe o que está acontecendo, acha interessante e dá dinheiro. E se ferra. E ele aproveita da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame. Olhando pra mim aqui. Agora não foi dado laudo nem exame. O seu testemunho é mentira ou é verdade? Pedro, eu confesso que eu procurei esse laudo. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Ele não nasceu surdo e mudo, ele nasceu com dificuldades pra falar. E isso pra mim... Primeiro tinha laudo, depois não tinha laudo, depois tinha laudo de novo que ele tentou procurar. Cara, será que não, né? As pessoas já perceberam que esse cara, que essa criança, que esse piá é toda uma farsa. A maioria das pessoas já perceberam, tanto que ele virou meme. O problema é que ainda tem muita gente na enganação, né? E o problema todo é que, no final das contas, ele acabou resolvendo um problema financeiro da família dele. Mas às custas de quê, cara? Às custas do quê? E vamos ver o que a nossa amiga aí, que é a mãe dele, que foi estar por trás de tudo isso. Mudando a historinha porque viu que a casa tava caindo. Sim, a Erika criou o personagem Miguel. E ela é tão obcecada pelo papel que ela colocou o filho pra representar 24 horas por dia. Porque ele não é mais o Miguel. Agora, ele é o profeta Miguel. E no fim, o Miguel virou um personagem, né? O Miguel virou um produto. O Miguel é a renda. O mais triste de tudo isso pra mim é que ninguém faz nada. Um bando de maluco aplaudindo isso e me crucificando ainda por cima, dizendo que eu só critico porque eu não frequento a igreja. Porque tudo isso que o Miguel faz... Não, cara, não. Não deve ter, sim, um monte de crente maluco. E são... Deve não, obviamente que tem, porque estão defendendo esse absurdo. Mas, cara, assim como não deve ser generalizado, você também não generaliza todo mundo, cara. Não precisa generalizar todos os evangélicos. Né? É pra obra de Deus. Ah, para. É pra obra da própria mãe, pra pagar boleto, pra gerar engajamento, pra vender a santidade. Mas agora é com você, né, dona Erika? Sim, você mesmo, a mãe, a empresária, a treinadora e roteirista do Miguel. Você que montou esse circo aí todo em nome da fé e do dinheiro também. Você que pegou o seu filho e transformou ele numa marionete espiritual pra poder sustentar a família. Porque afinal de contas, hoje nem a mãe, nem o... Lembrando que tem um monte de mãe que transforma filho em lucro. Não é só também dentro da igreja. Dentro da igreja não deveria acontecer de nenhum, né? Mas assim, também tem vários outros casos aí. Os irmãos, tirando a irmã mais velha, que não fala mais com a mãe, nenhum deles tem emprego, fazem nada. Nem buscam um bico ou uma outra forma de tentar sobreviver. Eles vivem a partir de tudo que o Miguel arrecada com os seus cultos e profecias. Você, dona Erika, escreveu um testemunho falso e ensinou isso pra ele desde pequenininho como um script de filme e agora tá tentando mudar a versão. Você que se aproveitou da fé dos outros e da inocência do seu próprio filho pra poder lucrar. Você que diz pra ele que é tudo para Deus, mas você nunca ligou pra Deus. Você ligou pro dinheiro, ligou pras views, pros seguidores, pros belos convites e cachês pra ele pregar em várias igrejas. É muito fácil dizer que Deus tá usando seu filho quando é você, na verdade, que tá usando ele. E o pai? Bom, o pai consente, né? Afinal de contas, hoje em dia ele também vive e depende do dinheiro do moleque, fingindo que não tá vendo nada e ainda tá se beneficiando muito disso. É claro, tá todo mundo na mesma onda, inclusive o tal do pastor Marcinho, que foi quem deu aquele pontapé pra alavancar o sucesso do Miguel no meio evangélico. O pai já não trabalha mais, também não questiona mais nada, enquanto isso o moleque sustentando a casa com o suor das pregações que ele não entende que tá falando, mas a galera vai dando dinheiro pra ele. E também não podemos deixar de fora, né, os líderes religiosos, os pastores, organizadores de eventos gospel, todos eles coniventes. Se vocês aplaudem, convidam, promovem esse espetáculo, vocês estão alimentando tudo isso e estão achando lindo. É lindo, né? É muito lindo ver uma criança ser usada como boneco de pregação. Mas no fim o Miguel não tá vivendo um milagre, ele tá preso nessa encenação e por trás dessa encenação tem a sua mãe que tá dirigindo esse espetáculo, um pai que consente e uma plateia que aplaude, sem perceber que o preço desse show tá sendo pago com a infância desse moleque. O Miguel, infelizmente, pra você que acredita, não foi chamado por Deus. Ele foi convocado pelos adultos que projetaram nele a salvação financeira, a visibilidade e a falsa santidade. Enquanto esses adultos estão ganhando dinheiro
dinheiro, seguidores e aplausos, o Miguel perde o que nenhuma criança deveria perder, que é o direito dele ser de fato uma criança. Porque não é Deus quem manda nas palavras do Miguel, e sim a mãe. O Miguel não tá pregando, ele tá só repetindo o que a mãe dele já ensinou. E eu já te falei, eu vou repetir de novo. Isso que o Miguel faz não é um ministério, é puro marketing. E se você tá achando bonito ver esse moleque de 15 anos gritando no altar, para e pensa. Será que ele sabe de fato o que ele tá fazendo? Ou será que ele só tá atuando e nem percebeu que a plateia comprou o ingresso achando que era de fato um culto? Talvez, no futuro, quando o Miguel crescer um pouco mais, ele perceba que nunca foi o protagonista da própria vida dele. Ele acabou sendo dirigido, manipulado. E aí, será que vai sobrar alguma fé de fato pra esse moleque? E que a gente aprenda, né, pelo menos, a diferenciar uma unção de uma simples exploração. O ministério do espetáculo e do evangelho do entretenimento. Porque quando o show acaba, o Miguel vai continuar criança ou adolescente. E ele vai continuar precisando ser salvo, mas não pelo Espírito Santo, e sim pelos adultos que deveriam protegê-lo e traçaram toda essa estratégia para monetizar com a sua imagem. Mas eu quero só deixar claro para vocês que esse vídeo aqui acabou sendo baseado nas informações trazidas pelo canal. No entanto, o vídeo dele vai estar aí na descrição para quem quiser ver. Também quero agradecer ao Cleiton Fiuza, que me alertou sobre a existência desse vídeo do canal. No entanto, então... Bom, para resumir, né, o que ele falou no final aqui, que faz muito sentido, né? Ainda vai aparecer esse cara, esse piá aí no futuro, falando: meu Deus, me arrependo do que eu fiz, nossa, fui enganado, nunca, provavelmente ele não vai jogar a mãe na bomba, né, mas vai falar: nossa, fui enganado pelos pastores e entendi errado e não sei o que e tal, ganhou dinheiro, enganou pessoas, fez mau uso da fé, né, mas vai parecer aí como se nada tivesse acontecido. Ficam-se os memes, vão ficar sempre. Não vejo ele saindo, não vejo esses memes saindo de perto dele, ou seja, vão acompanhar ele aí em qualquer carreira que ele for seguir no futuro, mas eu acho também um hype que já logo vai passar. Eu só quero deixar claro que não é nem 20% da igreja evangélica como um todo no Brasil que tem algum tipo de apreço por isso aqui, mas sim tem uma boa parcela que começou, que deu start com ele lá e depois continuou e que continuou e deu sequência, e ele chegou onde estava aí até hoje, né? E tá aí agora, virou meme, estourou a bolha da igreja e virou piada, ou então virou caso de vídeo, né? Essas informações que ele trouxe aqui são muito sérias, né? Se for mãe, pai e tudo mais, como ele deixou claro aqui no final, ele já tá vendo de outro vídeo. Eu estou vendo no vídeo dele. Então fica aí, eu não fui pesquisar, porque eu não tenho tempo, senão eu até pesquisaria. Quem sabe a gente faz um vídeo um pouquinho mais explicativo também sobre esse caso. São informações bem pesadas, na verdade, né? Porque quando pai e mãe acabam se aproveitando ali do filho, né, de um talento que, queira ou não, no mínimo algum talento, né, que seja ator, seja lá o que for, esse piá tem. Isso a gente não pode dizer, né? Fosse ele falando aqui de uma forma diferente com vocês talvez se inscreveriam nesse canal. The Power, The Books on the Table. Enfim, se fosse alguém com mais talento aqui, você se inscreveria no canal. Não se inscreveria? Não daria like? Faz favor. É óbvio que ele tem sim o talento da fala, da enrolação principalmente, e ele sabe muito bem como lidar com uma plateia, principalmente uma plateia que está rendida, né? Geralmente as plateias que ele faz o seu show, não vou dizer que ele faz a sua pregação, porque acho que ele não faz pregação coisa nenhuma, é um show, um teatro, é um personagem, como a gente viu nesse vídeo, né? Então é isso, galera. Fora isso, The Power... Como é que é o negócio? The Power está com você, que vai se inscrever nesse canal e dar like. Até mais.